Olá, a gente vai falar sobre a adoção internacional. Para iniciar, resolvi trazer aqui um conceito, é o conceito da Maria Helena Diniz, e ela diz que a adoção é o ato jurídico solene pelo qual, observados os requisitos legais, alguém estabelece, independentemente de qualquer relação de parentesco consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família, na condição de filho, pessoa que geralmente lhe é estranha. Do ponto de vista de direito internacional, a gente precisa analisar a adoção de uma maneira diferente, porque como direito internacional privado, ele traz muitos institutos que a gente está acostumado a ver no direito interno, porém a gente está falando aqui de dois estados soberanos, né? Então, como vocês vão ver pelo percorrer da nossa apresentação, existe uma série de questões para serem observadas. Eu trouxe aqui alguns marcos para a gente falar sobre a adoção internacional, né? O primeiro é a Segunda Guerra Mundial. Como a gente sabe, a Segunda Guerra Mundial, um dos efeitos colaterais foi o surgimento de diversos órfãos, né? Muita gente morreu na guerra, então essas crianças órfãos, elas acabaram sendo adotadas por pessoas de outros países que não foram tão afetados, né? Outras questões também internas dos estados, né? A questão do maior trabalho feminino, da utilização de métodos contraceptivos, entre outros fatores, eles contribuíram para a diminuição da oferta de crianças para adotar dentro do solo do país, e isso também contribuiu para as pessoas começarem a buscar crianças em outros países. E do ponto de vista de marcos legais, assim, a gente tem o principal, a Convenção de Haia de 1993, que criou uma série de institutos, de regras para serem observadas quando diante da adoção. Isso porque, infelizmente, quando a gente fala em adoção internacional, se associa muito à questão do tráfico de pessoas e, consequentemente, né, com a terrível questão da exploração sexual e até da venda de órgãos. Então é preciso que isso seja muito bem regulado, principalmente porque essas crianças vão sair do solo de origem delas para outro lugar, então a gente precisa dar uma proteção bem especial para que esse procedimento seja feito de fato para alguém que quer essa criança, que quer acolhê-la para si. Então, considerando isso, eu acho que com devido respeito ao conceito, né, que a gente trouxe doutrinário, eu acho que esse conceito ele precisa acrescentar o seguinte ponto, né? Que a adoção não é só um ato jurídico solene, né? Ela é um ato humanitário mesmo, né? De você pegar uma pessoa que está ali vulnerável, de você acolhê-la e trazê-la para dentro do seu núcleo familiar e mudar o destino dela, né? Dar uma nova chance, dar um novo futuro. Então não é só um ato jurídico, realmente é um gesto humanitário. A gente vai agora seguir com as demais apresentações. Olá a todos. Indo agora para a discussão dentro da adoção internacional, esse tema ele vira debate no começo dos anos 60 dentro da Organização das Nações Unidas. Naquele momento, chegou a um entendimento que persiste até hoje de que a adoção internacional ela deve existir em caráter subsidiário. Então ela é algo secundário dentro das relações internacionais e das relações privadas. Por quê? Porque se chegou a um entendimento que cada Estado-nação, a fim de preservar sua cultura, deveria se esforçar ao máximo para garantir o processo de adoção interno. Então, processos de adoção nacionais. Então, o que acontece, de fato, é essa pontuação. A adoção internacional, ela deve existir, mas ela não é vista como regra, ela é vista como exceção. A regra é a preservação da cultura nacional por meio das adoções nacionais, né? Por muitos anos os estados tentaram chegar a acordos. Finalmente, em 1993, se consegue uma convenção sobre adoção internacional que é referendada por diversos países. Tal convenção foi feita na Conferência de Haia, em 1993, e vem a guiar, desde então, as relações internacionais que padeciam de ter esse código, né? Esse linhame mesmo. Porque por muitos anos os estados tentaram, inclusive, por exemplo, a própria OEA fez uma tentativa
nesse sentido. E finalmente a Convenção de 1993 conseguiu abarcar o maior número de países e trouxe muitas ideias importantes, como a preservação da criança. A prioridade é essa. Qual é a prioridade na adoção internacional? É o melhor interesse da criança. Como coloca Floresval da Uomo e Augusto Jäger Jr., a adoção nacional no Brasil, ela tem uma lei especial. Então a adoção brasileira, ela é regida, além, claro, das normativas internacionais, ela é regida pela lei 8069, que é o nosso ECA. Então o Brasil, ele se rege também, até no caso das adoções internacionais, por meio do ECA e da Convenção de 1993, que deu um passo muito importante para o Brasil enquanto nação, a fim de diminuir o tráfico sexual, o tráfico infantil e assim garantir direitos. Acredito que essa é a parte mais importante do assunto. Agradeço a todos e até uma próxima. Boa noite a todos. Meu nome é Antônio Augusto Vilela Duarte. E dando continuidade à apresentação sobre a adoção internacional, agora eu vou falar sobre os organismos internacionais referentes à adoção internacional. Atualmente, quando vamos nos referir aos organismos relacionados à adoção internacional, vemos que existe uma diversidade de tais organismos. Ocorre que, quando novamente vemos a existência de tais organismos credenciados para a adoção internacional, também podemos ver que inexiste organismo credenciado para a adoção internacional de origem nacional. Isto é, quando vamos olhar toda a listagem de organismos credenciados para a adoção internacional, não existe organismo credenciado de origem brasileira. A título exemplificativo, se entrarmos no site do governo federal neste exato momento, vemos que os organismos credenciados para a adoção internacional estão mais fixados em países como Itália, Estados Unidos, França e Espanha. Isto posto, chegamos até o ponto do Brasil ser o país de origem do menor adotado. Quando o menor estiver no Brasil, caso haja interesse pela adoção internacional, como eu disse anteriormente, pelo fato de inexistir algum organismo credenciado de origem nacional e que seja referente à adoção internacional, os interessados deverão consultar alguma entidade ou organismo que se refira à adoção internacional. E assim, eles terão a adequada instrução sobre todas as etapas que deverão seguir até a adoção internacional ser efetivada. No mesmo sentido, devemos ver o que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala acerca da adoção internacional. No código mencionado, mais necessariamente no artigo 51, vemos que há uma menção à Convenção de Haia de 93. Nisso, podemos ver que, caso o país faça parte da convenção mencionada, existe uma série de fatores e etapas a serem seguidas para que a adoção internacional seja efetivada. Seguindo, agora podemos falar sobre a hipótese do Brasil ser o país de acolhimento do menor adotado. Neste ponto, é basicamente a mesma linha de pensamento. Pelo fato de o Brasil fazer parte da Convenção de Haia de 93, também devemos considerar a vigência do artigo 51 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Assim, da mesma forma, tem uma série de critérios a serem seguidos para a realização da adoção internacional. Com minhas breves considerações, aqui finalizo nossa apresentação. Obrigado.